Bom dia, doutor Geraldo, a palavra está convosco. Bem, bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, né, discutindo essa temática do financiamento eleitoral por pessoas jurídicas do Brasil. Nós estivemos aí unidos em uma campanha que vem desde o ano passado, né, em torno da aprovação da ação de inconstitucionalidade proposta pela OAB, e que já está em vias de ser efetivamente aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. E eu diria aqui a vocês que nós temos que nos preparar para as batalhas futuras. Essa batalha, me parece, já ganha, mas haverá outras batalhas e, como a experiência tem mostrado, a nossa classe política é muito criativa na tentativa de solapar esse tipo de decisão. Nós vimos isso recentemente e, certamente, se não houver mobilização e, sobretudo, propostas para essa transição, nós vamos ter que amargar outras, não diria derrotas, mas outras batalhas renhidas com a classe política. É evidente que se criou no Brasil um falso consenso de que as campanhas eleitorais só podem ser feitas à base de muito dinheiro. Nós vamos mostrar aqui dados que são impressionantes. Recentemente, o juiz Marlon Reis, citando um estudo meu, que eu vou mostrar a vocês nas próximas telas, citando esse estudo meu, mostrou que nós gastamos proporcionalmente mais do que os Estados Unidos gastam em campanha eleitoral. Ao mesmo tempo que os políticos reclamam que o custo das campanhas é absurdo, eles não querem mudar esse modelo. Então, apresentando aí o problema, né, nós vamos entender que financiamento eleitoral é uma preocupação em todo o mundo, né? Vários escândalos recentes de financiamento eleitoral, e aí eu cito alguns países, França, Alemanha, Israel, poderia citar a Itália também, a Espanha, suscitaram na opinião pública e nos membros da classe política a necessidade de combater a corrupção eleitoral. Outro tema é a necessidade de reforço da responsabilidade entre políticos e eleitores, cada vez mais transparência, cada vez mais responsabilidade, accountability, como se costuma chamar. Cresce também a demanda por transparência nos gastos eleitorais. O Brasil hoje já dá um exemplo importante ao mundo, né, em termos de transparência dos gastos eleitorais. Hoje todos os gastos estão disponíveis na internet para consulta de qualquer cidadão. Então esse é um ponto importante também na busca da regulação desse financiamento eleitoral. E, claro, a busca para uma equalização da competição política, que é, acho que, o desejo de todos. Acho que em ambientes de pluralismo político, em ambientes de competição política, ela deve ser a mais igual possível, embora é evidente que a noção de igualdade seja variável. Então, vamos fazer primeiramente um diagnóstico do financiamento eleitoral no Brasil. Vou pedir que ele faça isso. Vamos lá. Mais uma tela, por favor. Esse aí é o primeiro dado que impressiona muito. Foi apresentado na audiência pública lá no STF ano passado. E eu acho que impressionou bastante o ministro Fux e os demais convidados. Esse é o aumento exponencial do crescimento do volume de gastos de campanha no Brasil. Nós partimos em 2002 de cerca de 798 milhões de reais para atingir em 2012, que é o último dado disponível, mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais. O gráfico fala por si só, né? A próxima tela vai mostrar um comparativo, e aí com os números, né? O total de doações, que vai de 798 milhões de reais aproximadamente, para cerca de 4 bilhões e 559 milhões. Nesse período, os gastos eleitorais cresceram 471%, enquanto o PIB no período cresceu 41% e a inflação no período 78%. Então nós podemos ver por essa tabela que não se trata de uma atualização monetária, né, dos valores gastos em campanha eleitoral. Houve realmente uma explosão de gastos de campanha, e a gente pode ver aí principalmente a partir de
do ano de 2008, as taxas de crescimento a partir de 2008 são bastante impressionantes. Mais adiante. Aí eu trago um quadro comparativo dos gastos eleitorais do Brasil em comparação com outros países. Lá o Brasil em vermelho, né, a gente tem a população, o PIB, o montante de gastos eleitorais convertidos em dólares, o gasto per capita e o gasto em relação ao PIB. Então, alguns números chamam muita atenção. Enquanto o Brasil gasta cerca de 2 bilhões e 400 milhões de dólares numa campanha eleitoral, que é de 2012, a França gasta, perdão, eu estou lendo errado, o Brasil gasta 2 bilhões e 400, desculpa, estou muito de lado, 2 bilhões e 120, isso, desculpa, 2 bilhões e 120 milhões de dólares, a França gasta 29 milhões e 519 mil dólares. É uma diferença impressionante. A França tem um PIB comparável ao do Brasil, como vocês podem ver na segunda coluna, e o gasto da França é infinitamente menor. O gasto da Alemanha é muito abaixo dos demais países, 177 milhões de dólares. O México tem 401 milhões e a Índia tem 1 bilhão e 571 milhões. Ou seja, o gasto do Brasil é totalmente desproporcional em relação ao PIB, em relação aos países que têm uma economia semelhante ao Brasil. Quando a gente vê o gasto per capita, a gente vê que o gasto do Brasil, no Brasil, é cerca de 20 vezes o gasto da França. É cerca de 5 vezes o gasto per capita na Alemanha. E como proporção do PIB, a gente vê que o Brasil é o país desses aí que mais gasta com eleição. Mais até do que os Estados Unidos, que tem, vocês veem que o gasto dos Estados Unidos é de cerca de 6 bilhões de dólares, 6 bilhões e 200 milhões de dólares, mas em termos de proporção do PIB é inferior ao nosso. Então, acho que salta aos olhos, né, o volume de gastos eleitorais no Brasil. Esse quadro mostra as doações a candidatos e doações a comitês e diretórios. A gente está vendo que ao longo do tempo vai crescendo o número de doações a comitês e a diretórios. E isso permite maior flexibilidade, né, nesses gastos. Quer dizer, uma doação, por exemplo, ao Comitê Nacional de um partido político permite que esse partido faça esse dinheiro circular internamente. E esse é um problema sério, porque perde-se o controle de, né, para onde esse dinheiro vai. E tem crescido nos últimos anos. Nesse quadro, nós mostramos a distribuição de receita por tipo de doador. Vocês podem notar no canto esquerdo superior, 2004, 27% das contribuições de campanha eram oriundas de pessoas físicas. Essa proporção vai diminuindo. Vocês podem ver, 2008, 14%, 2010 cai para 8,75%, em 2012, 4,9%. Ou seja, 95% das contribuições são feitas por empresas. Isso mostra que quem está inflacionando esse mercado são, obviamente, as empresas que contribuem para esse campanha. Claro, oferta e demanda, né? Os políticos estão inflacionando e as empresas estão sendo responsáveis por esse inflacionamento impressionante do mercado eleitoral. Esse gráfico de dispersão relaciona receitas e votações. E aí é muito simples de ler esse quadro, né? Quanto mais próximos os pontos dessa linha média, mais evidente que há uma relação de 1 para 1. Ou seja, quanto mais dinheiro, mais votos tem o partido. Então há uma clara demonstração na análise das 4 eleições que sim, dinheiro equivale a voto, ou seja, dinheiro influencia diretamente no resultado da eleição. Eu selecionei aí as 36 maiores doadoras do Brasil nas eleições de 2012. Nós vamos passar 3 telas, cada uma com 12 empresas, e vocês verão o volume impressionante de gastos. A Andrade Gutierrez é a campeã com 64 bilhões de reais em contribuições. É claro que essas empresas contribuem
com todos os partidos, enfim, quando a gente pega, por exemplo, a análise do que a Andrade Gutierrez contribuiu, a gente vai ver que é PSDB, PT, PV, PSB, PMDB, PTB, Comitê Estadual, Comitê Nacional. Ou seja, não é ideologia, obviamente. Certo? A contribuição não é ideológica. Né? É um posicionamento que a empresa quer ter, né, num futuro governo. Então, eles contribuem, por exemplo, com vários candidatos a presidente. Porque qualquer deles que vencer, eles são bem posicionados. Nós vamos ver que no estudo da Transparência Brasil, fica muito claro que hoje, em torno de 58% de todos os recursos utilizados em campanha, pelos eleitos, em todos os níveis, são oriundos das 36 maiores empresas contribuintes. Essas que estão em vermelho são construtoras. Bom, vocês vão ver que nas 36, 15 são construtoras. Por favor. Tem mais uma aí, que a gente está vendo. Só ali tem mais 5 construtoras nessa tela. Por favor. E aí a última tela tem mais 5 construtoras também. Né? Então, quando a gente fizer mais um quadro adiante, vai ficar mais clara ainda essa relação. Esse aí eu me baseei num estudo do Cláudio Abramo, né, do Transparência Brasil, sobre o poder econômico e financiamento eleitoral no Brasil, e que mostra aí dados impressionantes. Né? Isso ele considera todos os cargos e as eleições de 2010 e 2012, analisando todas essas candidaturas e contribuições, ele chegou à conclusão de que 61,9% de todos os recursos utilizados por todos os eleitos em todos os cargos no Brasil são oriundos de apenas 36 empresas. Dessas 36 empresas que eu acabei de mencionar para vocês. Isso me lembra um pouco o que se dizia na França nos anos 70, ele chamava as 30 gloriosas, les 30 glorieuses. Eram as 30 empresas que dominavam a França. Né? Então, parece que a gente está assistindo a uma nova edição, né, das 30 gloriosas, e aí fica muito claro para a gente. A última casa ali, efetividade, 68,7%, significa que praticamente 70% dos recursos investidos pelas empresas deram resultado, justamente. Essa é a efetividade. Segundo os dados do Cláudio Abramo, essas 36 maiores doadoras do Brasil elegeram 25 dos 27 governadores, 41 dos 54 senadores, 320 dos 513 deputados federais. E aí eu deixo para os senhores a leitura. 22 dos 26 prefeitos e um total de 252 vereadores nas capitais. Não precisa dizer muito sobre o poder de influência que essas empresas têm. Esse slide depois vai ser disponibilizado para vocês. Né? Vocês não precisam correr para anotar tudo. Depois a gente vai disponibilizar esse slide para que a gente possa até difundir essas informações, que são muito importantes, muito relevantes para a cidadania. Aí, bom, os 10 maiores doadores, eu separei dos 36 os 10 maiores, porque a gente vai ver que o investimento eleitoral é o que dá maior retorno no Brasil. Não é CDB, não é aplicação de poupança, o investimento eleitoral que traz o maior retorno, e é um retorno impressionante. A gente vê aí que os 10 maiores doadores de campanha em 2010, e eu usei 2010 para ter uma comparação com 2014, que é a eleição geral, nós vamos ver agora. Nós tivemos quase 290 milhões de reais em contribuições pelas 10 maiores empresas. Vamos ver o que elas receberam em troca. Aí vocês têm em vermelho as doações e em azul o montante de contratos que essas empresas obtiveram somente do governo federal entre 2011 e 2013.